Queridos irmãos, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz do universo, possa estar em nossos corações hoje e sempre. Como costumamos fazer no início das nossas atividades, vamos fechar nossos olhos e procurar a sintonia com o mundo astral. Vamos pedir a intercessão de Zambi Maior, o supremo arquiteto de todos os planos, de Oxalá Todo-Poderoso, dos sagrados orixás de Umbanda, dos mentores e dirigentes espirituais desta casa, a minha mãe, Cabocla Jurema da Praia, o Caboclo Sete Estrelas do Oriente, de todas as falanges que trabalham neste chão sagrado, de todos os agrupamentos vibratórios que militam na seara espiritualista umbandista, pedimos que vibrem sobre nós na tarde e noite de hoje, para que tenhamos momentos importantes de troca de sentimentos, de troca de conhecimentos, sempre pautados dentro de um respeito, de uma tolerância, de um amor fraterno, e que a partir de todas estas sublimes iniciativas possamos dar prosseguimento na longa estrada que é a senda através da qual um dia chegaremos todos aos pés do amantíssimo Mestre. E que esse mesmo Pai nos permita dar por iniciada mais uma palestra do ciclo de palestras gratuitas do Templo Estrela do Oriente. Que o Pai permita que assim seja, graças a Deus, graças a Deus e graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa de nossa mãe Jurema. Gostaríamos de agradecer a presença de todos aqueles que fisicamente estão aqui no Templo Estrela do Oriente, na Rua Goiás, no bairro da Piedade, e também aqueles irmãos que nos assistem através da nossa fanpage, facebook.com/Templo Estrela do Oriente. Muito bem, a nossa casa, a casa da Dona Jurema, desde a sua fundação em 2007, nós procuramos levar todo o primeiro sábado de cada mês, procuramos trazer sempre uma grande palestra, né, cujos temas estão diretamente ligados ao espiritualismo em geral, a Umbanda em particular, e hoje nós estamos trazendo aqui um tema que há muito tempo vem sendo, vamos assim dizer, vem sendo proposto pela espiritualidade superior para cada um de nós, né? Que é exatamente a transformação humana. Nós temos a plena convicção de que não o planeta, mas sim a humanidade está passando por um momento importante, que é exatamente o momento que vamos passar de provas e expiações para a regeneração. Nós acreditamos, nós temos convicção disso, porque os espíritos que nos assistem, as entidades que trabalham dentro da nossa linha doutrinária, elas assim se manifestam, né? Propondo realmente essa transformação humana. Então, a gente, observando essa necessidade, e como orientadores espirituais que eu e minha esposa somos, a gente verifica o quanto é difícil nós chegarmos aqui na frente e dizermos para vocês: olha, vocês precisam se transformar, vocês têm que buscar a reforma íntima, né? Mas, gente, isso todo mundo sabe, que nós temos esse dever de casa, nós sabemos disso. Agora, como fazer isso? Quais são as ferramentas que a nossa religião de Umbanda dispõe, né? Como é que se dá o passo a passo disso, desde o nosso reencarne, a nossa reencarnação, até o momento que nós desencarnamos? Como é que se dá essa transformação humana? Como é que isso é proposto para cada um de nós, né? Então, eu achei muito interessante a gente abordar essa questão
da regeneração, da transformação humana, a partir de exemplos, principalmente nós vamos trazer aqui, que não só na Umbanda, mas outros segmentos religiosos, também têm essa mesma proposta. Só que, obviamente, nós vamos abrir para vocês hoje a forma como a Umbanda conduz esse processo, né? Ou pelo menos a Umbanda que nós trabalhamos aqui no Templo Estrela do Oriente. Então vamos lá, a Umbanda e a transformação humana. Claro que se a gente está falando da humanidade, a primeira coisa que a gente precisa pincelar é exatamente onde isso tudo começou, né? Isso começou, obviamente, a humanidade, como todos os reinos, todas as raças, todas as formas de vida, tudo começou na cosmogênese divina. Nós já estamos habituados a falar, principalmente no curso Umbanda Sem Fronteiras, que no princípio existia aquilo que chamam de o nada. O que na verdade é o nada? O nada nada mais é do que um momento em que não havia nenhum tipo de universo, nenhuma forma de vida. A única coisa que realmente existia era aquilo que a gente chamava de plano do puro espírito, né? Ou seja, plano virginal, aquele onde só se encontrava a vibração suprema imaterial daquele que nós chamamos de Zambi, que é o Pai de Jesus Cristo, o Pai da vibração de Oxalá, né? Esse se chamaria de Zambi. Então só existia Zambi em potência, a partir de um fator catalisador, né? Que dependendo da tendência, da opção religiosa, filosófica de cada um, nós podemos chamar isso de queda dos anjos, rebelião de Lúcifer, não importa. O que importa é que houve um fator catalisador. A partir dali surge a primeira manifestação, que foi a manifestação divina. A partir dali, Zambi determina a formação de tudo aquilo que a gente conhece como reinos, raças, planos, universos, todas as formas de vida começam a partir dali, da cosmogênese divina, né? Então a gente já diz que, nesse momento, Zambi determina para cada orixá que cada um se mantenha dentro do seu habitat, faça a criação do seu habitat, ou seja, as pedreiras, Xangô, o mar, Iemanjá, Oxum, as cachoeiras e etc., né? Cada um, como a gente diz numa linguagem mais chula, né? Cada um no seu quadrado. Até que, num determinado momento, a obra já estava completa, mas não tinha movimento. Foi quando, então, Exu, como orixá da criação, recebe de Zambi a determinação de dar movimento à obra. A partir daí, com a humanidade surgindo lá pelos anos, há cerca de 350 mil anos, a gente quer dizer que antes disso, nós como seres humanos, nós como formas de vida, existem várias literaturas, entre elas, me perdoem aqui, Joana de Ângeles, entre outras literaturas, mas elas ali abordam, até o próprio A Gênese, de Kardec, aborda as 5 formas que a humanidade passa até chegar a essa forma animal, ou seja, viemos do astral, a primeira forma, plano astral, a segunda forma, o plano terrestre, viemos para cá. Quando viemos para cá, a terceira forma que nos surge seria a forma do magnetismo mineral. Depois, a quarta forma, a humanidade foi no magnetismo vegetal. Por último, passamos pelo magnetismo animal irracional e hoje estamos vivenciando o magnetismo animal racional, por assim dizer, né? Muito bem. Como eu digo, há cerca de 350 mil anos já se sabe que a humanidade surge na África, até porque o continente africano foi muito propício, né,
ao surgimento ali da humanidade, inclusive os oceanos que ali cercam, como o Mar Vermelho, o próprio Índico, o Oceano Atlântico. Isso tudo contribuiu para que a humanidade, para que o primeiro ser humano ali surgisse. Muito bem. E nós costumamos falar aqui, depois do surgimento da humanidade, nós falamos aqui com muita frequência sobre o plano reencarnatório. O que é o plano reencarnatório? Gente, quem tiver dúvida, o nosso irmão Sid Clay, olha, ele está lá atrás com o microfone, é só levantar a mãozinha, ele leva o microfone aí para vocês, a gente vai trocando experiências, trocando conhecimentos, tá? Então vamos lá. A partir do surgimento da humanidade, obviamente, esse plano reencarnatório, ele surge junto, isso é indiscutível, né? Mas o que é, na verdade, esse plano reencarnatório? Quem são os espíritos que habitam esse plano reencarnatório? O plano reencarnatório nada mais é do que aqueles espíritos que estão encarnados, que somos nós, e os que estão desencarnados, ainda aguardando mais uma vinda à Terra, tá certo? Para vocês terem uma noção, entre desencarnados e encarnados, cerca de 30 bilhões de espíritos, tá? Então, que isso fique muito bem claro, né? Mais ou menos 1/5 desse número de encarnados e mais ou menos 4/5 desse número de desencarnados, tá? Os espíritos ficam todos ali porque existem realmente alguns propósitos para eles. E aqui estão, olha, por exemplo, deixa eu chegar mais perto para poder enxergar. 1/4 desses espíritos evoluídos que não reencarnam, mas trabalham pelo progresso espiritual da Terra. Tá? Então, estamos dividindo esses 30 bilhões para que vocês possam entender quem é quem nesse universo, né? 1/4 que não tem condições de reencarnar e serão degradados, já estão sendo, inclusive, a espiritualidade tem dito isso para nós, serão degradados para outros planetas mais atrasados, né? É o chamado exílio compulsório, né? Temos também 1/4 ainda terão, olha lá, uma chance de reencarnar. São espíritos refratários que se negam a reencarnar por mais de 200 ou 300 anos, tá? E temos também, por último, 1/4 de espíritos em regeneração, tá bom, gente? Então, esse aí é o universo dos espíritos que compõem aquilo que nós denominamos aqui para vocês comumente de plano reencarnatório, tá? Muito bem, agora eu vou começar a fazer algumas reflexões e eu gostaria da colaboração de todos, é só levantar a mão e opinar aí para a gente tornar a palestra um diálogo e não um monólogo, hein, gente? Para vocês, dentro do que eu acabei de dizer a vocês, vocês acham que o ser humano, ele está na condição de causa ou na condição de consequência? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Muito bem. Fala, querido. Eu penso que depende da postura que cada ser humano assume na sua existência. Sim. Se ele tem autodomínio, autocontrole, autoconhecimento, autoeducação, ele torna-se causa das circunstâncias, das condições, das situações do próprio âmbito. Se esses fatores de reforma íntima,
não se acham presentes em seu estado consciencial, então ele é consequência, é efeito de sua sujeição às influências do meio ambiente, tá? Ele está, para usar a palavra certa, ele está sendo influenciado pelo que ocorre no mundo. Ele não se torna um fator de influência positiva no mundo. Muito bem. Alguém mais quer dizer se o homem é a causa da consequência? O Antônio está sugerindo ambas as questões, né? Causa e consequência. O que vocês acham, gente? Vamos? Ih, já começou a vergonha. Vamos lá. Gente, olha só. Eu concordo muito com o Antônio, né? Dependendo da visão. Eu acho que, na sua essência, o homem realmente ele é causa. Por quê? Porque nós somos uma partícula desse zambi, dessa luz imaterial. Só que a partir do momento que nós estávamos no plano virginal, nós fazemos parte de uma forma integral, né, na essência, de zambi. No momento que nós, vamos assim dizer, nossos antepassados, né, tomam uma reação impensada, que foi a rebelião de Lúcifer, a queda dos anjos, né? É como eu costumo sempre contar essa história, que na cosmogênese divina, nós nos rebelamos contra o sagrado. Então é como se fosse o nosso pai maior, Zambi, abrindo a porta de casa e dizendo: vai à vida, vai aprender com a vida, mas com a certeza de que um dia você volta para casa. Tá certo? Então, no momento que a gente sai de casa e vai para a rua, a gente vira consequência dos nossos atos. A gente sai do plano virginal para o plano causal, ou seja, houve uma causa primária. Eu acho que a explicação é por aí, tá? Agora, me diz uma coisa, gente. Dentro dessa realidade, o ser humano, ele começa tendo, isso já são os espíritos que vão dizendo para a gente, os seres humanos vão tendo uma série de vidas, de reencarnações, né? Para vocês, quais são os planos da espiritualidade para o homem? O que vocês acham? O que a espiritualidade espera de nós a partir do momento que nós reencarnamos? Em uma palavra, o que vocês acham? Só levantar a mão que o Cid vai lá e leva o microfone. Vai minha irmã Márcia. O que a espiritualidade pede ao homem no momento que ele reencarna? Que ele sempre melhore. Ele sempre melhore, né? Exatamente isso, gente. Que nós possamos sair do estado bruto, ou seja, da ignorância, para a lapidação, né? Que é a sabedoria. Esses são os planos da espiritualidade para nós, né? Então, a partir daí, vamos caminhando. O ser humano, ele é composto de 4 realidades importantes para essa caminhada dele, né? Então, vamos lá. Nós temos o nosso espírito, né? Nosso sistema espiritual. Nós temos mais um corpo, além do corpo espiritual, que é o corpo físico, né? Que é o invólucro desse espírito. Nós temos um sistema mental, através do qual existem ali, vamos dizer assim, impedindo a nossa evolução, né? Existe uma batalha diuturna dentro desse sistema mental, entre o bem e o mal. Né? É uma guerra desenfreada que acontece no dia a dia.
a gente tentando de alguma forma controlar a mente, né? Vigiar. A gente sempre escuta aqui dentro, né? Vigiar, 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 mas é difícil. Ali a batalha, ela é diuturna, né? E o reflexo dessa batalha, que é o nosso sistema nervoso. Então são 4 realidades que compõem através do... Eu fiz questão de botar ali o número 4, né? Esse 4 representa dentro da numerologia o quê? O equilíbrio, né? O equilíbrio através do qual o homem vai precisar pautar as suas ações, tá? Então vamos lá. E aí mais uma pergunta para a gente, o que vocês acham? Nós somos seres humanos e estamos experimentando uma passagem espiritual na Terra, agora é para vocês responderem, hein? Ou nós somos seres espirituais e estamos passando por uma rápida vivência na Terra? Caso 1 ou caso 2? O que vocês acham? 2? Alguém discorda? Alguém acha que é o 1? Aqui, meu irmão Cid, levanta aqui a mão para o nosso irmão Antônio. Fala, meu irmão Antônio. Eu penso que o nosso mestre divino ensinou muito bem que nós somos seres espirituais numa vivência terrena na parábola do filho pródigo. Nós tivemos todo o direito de pedir para sair do reino virginal para experienciar a condição física na Terra. Mas, num certo momento, esta condição física de experiência não tem mais as respostas, tem o seu limite, e pedimos para voltar de onde saímos. Muito bem, sobre isso nós vamos falar, que é exatamente o momento da reencarnação, né? Vamos lá, gente, os caminhos da transformação. E eu fiz a questão de trazer aqui para vocês um dos grandes exemplos de transformação, que é exatamente a flor de lótus, né? Para quem não sabe o que é a flor de lótus é aquela que nasce na lama, nasce no esterco, né? Nasce de dentro daquilo que é impuro e aos poucos vai se livrando dessa, vamos dizer assim, dessa condição vibracional baixa e vai tomando a sua forma, né? Linda, maravilhosa, e mostrando para nós realmente o que é a transformação, né? Então, toda vez que a gente pensar em transformação, está lá, disse o mestre para nós, apenas observe a flor de lótus. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão da transformação, do que é a reencarnação. Vamos pensar um pouquinho para a gente poder entender, a partir daí, como é que começa a vida humana, como é que ela se dá, quais são as ferramentas que a gente tem. Vamos pensar nisso tudo. Vocês estão vendo aqui o nosso irmão aqui retornando para o plano espiritual, né? Essa foto, ela é o momento onde nós nos desvencilhamos, vamos assim dizer, do nosso corpo carnal e nós entramos naquilo que as entidades nos chamam de túnel vibratório, ou a gente gosta sempre de citar o exemplo dos lamas do Tibete. Eles chamam esse túnel de... Eu estou ficando ruim da cabeça, gente. De Bodh, B-O-D-H. Bodh, na verdade, é um momento
do desencarne, onde nós passamos, segundo eles, segundo essa teoria lamaísta, passamos cerca de 49 dias, não ao plano espiritual, mas ao plano terreno, aproximadamente, tentando entender exatamente o que aconteceu conosco a partir desse desencarne. Nesse túnel vibratório, nós temos ali, segundo as informações que nos chegam, a presença de Exus das almas da linha da Calunga, que estão ali exatamente nos orientando como anjos da guarda, vamos assim dizer, mostrando para nós exatamente que nós fazemos parte de uma outra realidade vibratória, né? Muito bem. Quando esse período, né, do túnel vibratório se encerra, diz a alta espiritualidade que nós pedimos um novo reencarne a partir desse momento. Esse novo reencarne, ele é dado de acordo com critérios que a própria espiritualidade tem. Vocês veem aí nessa outra fotozinha aqui, o nosso irmão de joelhos pedindo um novo reencarne ao nosso mestre. A partir daí nós vamos reencarnar. E aí nós temos algumas realidades que a gente precisa conversar com vocês. Quando você está no momento, quando nós estamos no momento do reencarne, eu gosto muito de falar dessa forma. A espiritualidade, ela faz para nós um planejamento. O que é esse planejamento, né? Ele diz exatamente qual é a tua principal incumbência no momento que você está vindo aqui para esse plano, né? Começa dizendo para você, você vai lá para baixo, você não se preocupe em ter, mas se preocupe em ser. Você precisa ser do bem. Você vai trabalhar para ser humano. Olha aí. Esse é o grande objetivo. Não à toa nós somos chamados de seres humanos. O trabalho nosso é esse, é trabalhar nossa mente, nosso coração, para nos tornarmos cada vez mais humanos. Tá certo? A partir dessa realidade, né, é sinal de que a espiritualidade, olha aqui, ó, está trabalhando para que nós saiamos, está nos propondo, né, para que nós saiamos da ignorância e possamos alcançar a sabedoria. E isso é um grande processo. Só que para a gente poder, vamos dizer assim, vivenciar esse processo, eles nos dão 6 sentidos. Olha lá, no item 3. O que são os 6 sentidos? São os 5 que a gente já conhece, não é isso? E o 6º nada mais é do que a mediunidade. Ele entrega esse dom para todos os seres humanos. Se você, como ser humano, vai utilizar ou não vai, é uma outra discussão. Muitos passam a vida inteira e não se apercebem desses dons maravilhosos que a espiritualidade nos dá. Tá certo? Mas pronto, isso é de cada um. Uma coisa bem interessante que eu trouxe para vocês, isso foi trazido até do livro Exu, o Grande Arcano. Como é que se dá o mapa genético do reencarnado? Olha que coisa bacana, né? Os Exus nos dizem que são analisadas as linhas de força do pai e da mãe, antes de haver a fecundação no óvulo. E essa análise das linhas de força do pai e da mãe, isso é uma coisa tão interessante. Vou citar um exemplo aqui, bem bacana. Vocês lembram no caso do menino João Hélio? Todo mundo se lembra? Quando a mãe e o pai dele, por um instinto de desespero, bateram no centro espírita, e que eles receberam a mensagem do filho ali naquele centro espírita, o filho relatou na mensagem que antes dele reencarnar, primeiro que ele tinha sido um oficial da era romana e que ele tinha feito, não sei se vocês souberam dessa história, né?
e que ele tinha feito tudo aquilo que na verdade ele sofreu. Depois disso ele tinha sido levado, né, para os lugares assim terríveis, né, de trevas, e que num futuro que ele não soube precisar, eu não me lembro bem aqui também, que alguns, ele chamou de soldados de Maria, teriam ido resgatá-lo. Nesse momento, teria sido apresentado para ele, teria sido feita essa análise do pai e da mãe, onde ele iria reencarnar. E ali ele aceitou, já sabendo o que ele iria passar, em função do seu karma. Entendeu? Bom, a partir daí, continuam nos dizendo os Exus, a espiritualidade libera, olha aí, a espiritualidade libera uma carga energética que eles chamam de axé, para que um dos espermatozoides chegue ao óvulo. Então, é a espiritualidade que diz qual espermatozoide é que vai fecundar o óvulo. A coisa não é desordenada, a coisa já é pré-determinada. E por último, na fertilização do óvulo, olha só, o ovo também recebe um acréscimo de energia para formar uma carapaça, olha aí, que repele eletromagneticamente todos os demais espermatozoides, para que não haja o perigo de outro espermatozoide ser fecundado, para vocês verem a perfeição da espiritualidade no momento da fecundação. Tá? Então isso aí é o momento que o ser humano está sendo planejado ali, né, projetado. Bom, vamos então entender que a partir daí o ser humano reencarnou, é uma criança. O seu primeiro ciclo de vida, todo mundo sabe qual é, da criança? Do 0 aos 7 anos. Nós sabemos que com 7 anos a moleirinha da criança está se tornando rígida, não é isso? Até lá ela é maleável, não é assim? Muito bem, é o período que a criança necessita de uma educação espiritual infanto-juvenil. É de fundamental importância. Por quê? Porque é ali que está formando o caráter. Na quarta-feira nós tivemos aqui, para aqueles que não são aqui do Templo Estrela do Oriente, ou para os irmãos médicos que não estiveram presentes, nós tivemos aqui uma sessão de estudos, onde nós estávamos falando exatamente sobre a convivência, né? O tema era convivência, né, mãe? Então nós abordamos aqui uma questão que é fundamental, que o problema da convivência é um problema ético. E ao se falar em problema ético, a família tem a sua importância fundamental. E nesse momento, a instituição família está falhando nos seus compromissos. Isso é fundamental. Tá? Então, um dos compromissos é exatamente levar a criança para a sua educação espiritual infanto-juvenil. Enquanto isso, estão discutindo na escola o tipo de educação religiosa que se dá. Não é o lugar. Não é o lugar. Ali não é o lugar. Essa questão de educação religiosa, isso é uma questão das crianças com os pais, não com a escola. É um equívoco isso. Equívoco referendado pelo Supremo Tribunal Federal, lamentavelmente. Tá? Bom, então vamos acreditar que a criança recebeu a sua educação espiritual infanto-juvenil. A partir dali, ela começa a ganhar maturidade, não é assim? Já entra na adolescência, principalmente na adolescência, começa ali o despertar. O que é o despertar, gente? A gente chama de despertar, é a crença. O que é a crença? Eu creio que Ogum existe e que Ogum é São Jorge. Eu creio que Oxum existe
Oxum é Nossa Senhora da Conceição. Eu creio que a Umbanda existe, creio que os orixás existem, mas eu paro por aí, porque ou sou criança, ou sou um adolescente, estou ainda no meu despertar. Muito bem, a partir dali, nesse despertar, eu vou ganhando, como ser humano, eu vou ganhando maturidade. Daqui a pouco já está na hora de eu começar no curso Umbanda Sem Fronteiras, com certeza absoluta, né? Então eu saio daqui, olha, caio dentro do estudo, né? Nesse estudo, no curso Umbanda Sem Fronteiras, se eu tiver ali um bom conteúdo, e se eu tiver ali o meu esforço, com certeza absoluta, eu vou, a partir disso, chegar na minha convicção, na posse da minha verdade. Não na verdade alheia, hein, gente? Na minha verdade. Ali eu já tenho condições de, por exemplo, o dia que atacarem a minha religião, eu deixo isso para lá, porque eu entendo que isso é uma doença. A pessoa que faz isso é um doente. Então a gente deve orar por uma pessoa dessa e não revidar. Tá certo? Então isso já é a convicção. Além disso, eu já me aprofundei em questões importantes da religião, ritos, parte doutrinária, né? Parte litúrgica e por aí vai. Quando eu pego esse conhecimento que eu vou adquirir na minha caminhada, no curso Umbanda Sem Fronteiras e tal, e eu boto isso aí na minha trajetória, isso vira sabedoria, tá? Então isso aí é um dos primeiros caminhos do saber. Tá legal, gente? Agora, a partir daí, eu quero também trazer para vocês uma manifestação dos espíritos a partir do nosso crescimento espiritual e a dúvida que muitos têm e trazem isso para nós de evolução espiritual. Crescimento espiritual, quem determina somos nós. Evolução é a parte espiritual. Olha como é que eu fiz, ó. Vendo, ó. Aqui, crescimento espiritual. O que é isso? Como é que se chega nele? É o estudo mais a nossa reforma íntima, que depende de quê? Do nosso esforço próprio. Estão vendo? Estudo mais reforma íntima, mais o nosso esforço próprio, a gente chega no crescimento espiritual. Agora, quando a gente fala de evolução espiritual, é diferente. Nós não estamos aqui para dizer se somos ou não evoluídos, convenhamos, né? Até porque nos faltaria o quê? Modéstia, né? Pois é. Então, como é que a gente consegue essa evolução espiritual, que é exatamente aferida pela espiritualidade superior? Primeiro, através das reencarnações, e isso quem determina é a espiritualidade. Deu para a gente entender a diferença de uma coisa para outra? Vamos embora, vamos caminhando. Gente, como é que a gente consegue chegar nessa questão do crescimento espiritual? A gente precisa do alimento da alma. Alguém daqui consegue, ou quem está nos assistindo através da fanpage facebook.com/Templo Estrela do Oriente, alguém consegue viver sem se alimentar fisicamente para o corpo físico? Eu acho que não, né? Mas engraçado, existem, eu diria até que muitos seres humanos que acham que sem o alimento da alma eles vão chegar a algum lugar. E olha que não são poucos, gente. Muito ser humano que acha que o alimento da alma é um artigo supérfluo. Eu vou me alimentar da alma quando eu puder. Quando eu não estiver trabalhando, quando eu não estiver no barzinho, quando eu não estiver de férias, quando eu não tiver isso, não tiver aquilo, aí eu vou ter tempo para o meu alimento da minha alma, tá? Só que tem uma coisa, esse alimento da alma, assim como deveria ser o alimento para o corpo físico, o alimento da alma, para cada encarnado, nós precisamos ter uma dieta própria.
Ou seja, para cada um de nós, nós, vamos assim dizer, temos que nos alimentar de questões extrafísicas de acordo com as nossas necessidades. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Embora eu ache, por exemplo, não tenha nada contra, né? A igreja dali, o outro terreiro dali, papapá, pepepé, eu posso chegar num outro lugar e aquele alimento lá, aquela dieta que está sendo lá servida, para mim não dizer absolutamente nada. Eu prefiro a dieta que é, vamos dizer assim, produzida a partir da sua competência pela minha mãe Flávia, pela minha esposa querida. Acho que a dieta dela é imperdível para mim. Vê se vocês entendem onde eu quero chegar. Para cada um, uma dieta própria. Vamos lá. Só que existem várias dietas, né, gente? E nós temos que respeitar aqueles que se alimentam em outros restaurantes espirituais. Olha lá, ó. E o que não falta é restaurantes. Está vendo lá, ó? Xamanismo, as religiões afro somos nós, né? Umbanda, né? O islamismo, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, budismo, confucionismo, taoísmo, shintoísmo e por aí vai. Algumas são religiões, outras são filosofias, mas todas com o mesmo objetivo: levar, ou pelo menos em tese deveria ser, né? Levar o ser humano de criatura na direção do Criador. Esse é o alimento da alma nas tradições todas. No caso específico da Umbanda, ficou pulando, olha que beleza. Nós temos isso aqui, vamos lá. Sabedoria popular, são as ferramentas do saber que a Umbanda proporciona, olha lá. Sabedoria popular, ciência, arte, filosofia, bonitinho, né, gente? E a espiritualidade. Vamos falar de cada uma delas. Vamos embora. Umbanda, tá, gente? Umbanda, hein? Na arte, a Umbanda mantém viva as raízes dos nossos povos ancestrais em relação ao conhecimento de quê? Olha lá, gente, tudo isso a Umbanda proporcionando para a gente. O entendimento do que são os elementos da natureza, o que são os nossos rituais, a linguagem que nós utilizamos dentro do terreiro, a expressão cultural em geral, que poderia ser a musicalidade, seja o que for, né? Então a Umbanda é muito rica nisso, né? A ciência, com certeza absoluta, quando dentro de uma fé raciocinada, explica e aplica as forças fluídicas e energéticas do universo, colocando essas forças a serviço do ser humano e demonstrando de forma inequívoca que seus ritos e fundamentos nunca foram um conjunto de tabus e crendices. O que é isso, gente? É que dentro de um terreiro de Umbanda, cada fenômeno tem a sua explicação. Eu posso até não saber todas e com certeza não sei, mas todas têm explicação. Tudo que acontece aqui tem um porquê da resposta, um porquê da pergunta e um da resposta, indiscutivelmente, tá? Filosofia, gente, obviamente, né? Nossas entidades são grandes filósofos, né? Através das mensagens fraternas de guias e orixás, ensina a filosofia de vida que gera o quê? A evolução, que modifica o pensamento, que preconiza a reforma interior como condição básica para a evolução, encorajando os menos fortes na busca das virtudes. A Umbanda, ela é pródiga na filosofia. Mesmo muitas vezes a gente não entendendo a linguagem
ou não se apercebendo a linguagem de um caboclo, de um preto velho, de um Exu, ali estão contidas as receitas para a nossa transformação. Uma outra forma, uma outra ferramenta de sabedoria fundamental dentro da Umbanda, olha lá, sabedoria popular. Sabe o que é isso? Nada mais é do que a vivência de terreiro. Eu não poderia estar aqui passando o que a gente passa nas nossas palestras, eu e minha esposa, nos cursos, nas aulas, sem termos por trás o quê? O respaldo de um chão. Nós precisamos ter esse respaldo. Isso aqui é o que dá o aval a tudo que nós fazemos, porque é aqui dentro do terreiro que a gente conhece esse tipo de sabedoria. É uma ferramenta de saber que se apoia em experiências vividas, na observação de fatos e ensinamentos transmitidos de forma oral, no dia a dia, ao longo dos séculos, e que, embora sem a validação científica, tornou-se um patrimônio imaterial universal. Nós criamos aqui, inclusive na nossa casa, para aqueles que não são do Templo Estrela do Oriente, uma ferramenta que é exatamente esse tipo de saber, que é a mediunidade na Umbanda. É tudo aquilo que a gente vivencia no terreiro, que a gente aprendeu dentro do terreiro, as experiências, a renovação de fé que a gente tem durante esses anos todos que eu e ela estamos aqui dentro do terreiro, e isso a gente transmitindo. Isso é uma coisa maravilhosa, não quero saber. E por último, obviamente, a Umbanda como espiritualidade, né? Como manifestação dos espíritos para a prática da caridade, oferece a quantos por ela procuram a palavra amiga, a compreensão, o conforto, devolvendo a sofridos espíritos, encarnados ou não, a esperança, o amor, a resignação e a certeza de que não estão sós em seus caminhos. Tá, gente? Então, essas são as ferramentas do saber que a Umbanda nos proporciona, né? Aí vamos agora pensar, gente, pensem comigo. Já falamos de alimento da alma, ferramentas do saber. Então tem 3 perguntas aqui que eu gostaria que vocês opinassem, tá? Primeiro, essas são perguntas que a gente recebe sempre, eu e ela, eu e minha esposa. Até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico? Vamos lá, gente, vamos falar. O nosso irmão Cid está com o microfone aí. Nosso irmão Antônio, lá atrás depois a Jussara. Pode falar, Antônio. O adjetivo religioso pressupõe uma comunhão, uma conexão, uma união com a essência, o espírito, a divindade no íntimo do ser humano. O adjetivo filosófico pressupõe o amor pela sabedoria, ou melhor, amor, sabedoria, um sendo o outro. Se o templo deixa de ser como um laboratório de experiências que promovam o despertar da consciência, ensinando o adepto, o devoto, a exemplificar, a aplicar o que ele pensa que aprende na palestra, na escola doutrinária,
Então, por que a frequência? Muito bem. Agora, nossa irmã Jussara, que vai dar a opinião dela, até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico. Pode falar, minha irmã. Boa tarde a todos. Depende do que você, de como é a tua mente, porque se você, a tua mente pode ser o teu espaço religioso, pode ser onde você cria esse movimento de crescimento espiritual. Se você não precisa, por exemplo, eu não preciso estar aqui para crescer, mas desde que eu seja disciplinada e me alimente desse alimento da alma. Agora, se eu sou uma pessoa que, de repente, eu acho que aqui é o meu lugar, é onde eu vou aprender, então eu tenho que estar aqui de forma constante, regular, de forma bem disciplinada, para que eu possa aprender, ou assim ou em qualquer outra casa religiosa. Né? Muito bem, mas alguém quer dar uma explicação? Vamos lá, a sua versão. Diga, minha irmã. Boa tarde, Pai Luiz. Eu acho que a gente recebe já da espiritualidade um despertar. A partir desse despertar, você, quando tem a consciência de que os seus vícios éticos não são controláveis e você despertou para que continue num caminho evolutivo próspero, positivo, é muito importante estar num espaço religioso ou filosófico para que você possa caminhar eticamente através do que a espiritualidade entende como ética. Beleza. E junto a isso, que é a mesma ideia da pergunta, o Rodrigo já esticou a mão ali que ele quer fazer a sua manifestação. Eu vou passar para o Rodrigo a segunda, que está parecida com a primeira. Olha lá. Como um trabalhador da luz, o que me acontece se eu deixar o meu mandato mediúnico? Quer dizer, é uma pergunta, a segunda é associada à primeira, vamos assim dizer. É algo parecido, né? A primeira eu preciso estar dentro do espaço religioso. A segunda, o que acontece se eu deixar o meu mandato mediúnico? Vamos embora, vai lá, Rodrigo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, em relação à primeira, eu acredito que, por exemplo, alguém que tenha como um bom núcleo familiar, tem que ter um bom núcleo familiar, se ela desenvolver dentro daquele núcleo tudo aquilo que a gente desenvolve ou tenta desenvolver, né, num âmbito filosófico ou religioso, eu acredito que não há necessidade de a pessoa frequentar algum lugar, seja um templo, uma igreja, o que quer que seja. Até mesmo porque o ser humano, muitas vezes, ele necessita de símbolos. A sociedade, aí, na história da sociedade, ela sempre necessitou de alguns símbolos e algumas formas de estímulo para que as pessoas se sentissem motivadas, nesse caso, para poder praticar a própria espiritualidade. Muito bem. Então, se ela estiver dentro de um núcleo familiar, por exemplo, onde ela possa desenvolver as várias virtudes que a gente estuda, acho que não há necessidade, né? E levando em consideração que, por exemplo, se essa pessoa frequenta um templo, no caso de Umbanda, por exemplo, e ela deixa o seu mandato, eu acredito que, a partir do momento que a gente acredita nessa filosofia da reencarnação e de que a gente recebe algumas missões, né, eu penso que vai ser como uma missão incompleta, né? Vai ser como a pessoa deixará de lado uma oportunidade de desenvolvimento, que ela assinou lá, como digamos, um contrato antes de reencarnar. Muito bem. Eu queria que alguém falasse aqui pela segunda também, depois eu vou passar a minha opinião. Queria que falasse também pela segunda aqui, como um trabalhador da luz, o que me acontece se eu deixar o meu mandato mediúnico? Fala, Jussara, ia complementar? Complementando o que o irmão Rodrigo falou, eu penso o seguinte, como eu falei, se você está dentro ou fora de um espaço físico, isso não é importante. O importante
É como você se comporta e como que você faz essa tua parte de mandato mediúnico, porque mediunidades são várias, não é um tipo só de mediunidade. Então, eu posso completar fazendo o meu mandato mediúnico lá fora, de outra forma, ajudando no hospital, sendo médico, sendo enfermeira, qualquer outra atividade, desde que eu tenha consciência disso. E se eu estiver dentro de uma casa, como estamos aqui, completando, exercendo nossa mediunidade, eu creio que isso é importante, Eu não posso simplesmente largar. Muito bem. Desde que eu acho um outro caminho. Ô Cid, alguns irmãos levantaram a mão. Quem levantou a mão, levanta de novo. Adriana. Boa tarde a todos. Tarde. Eu estava prestando atenção no que os irmãos estavam falando, né? Inclusive agora a última parte que a Jussara falou. O que acontece é o seguinte, é sobre o mandato mediúnico, que eu queria, assim... Eu tenho as minhas opiniões a respeito, né? Às vezes a gente pensa, e eu já vi algumas pessoas falando, que mandato mediúnico é só... assim, ele se resume de você trabalhar com a espiritualidade. De fato, assim, no resumo é isso mesmo, né? Mas será que mandato mediúnico seria só você ter uma incorporação, por exemplo? Né? O mandato mediúnico, ele se estende à nossa prática, principalmente fora do terreiro, porque eu, particularmente, acho que o nosso mandato mediúnico ele é muito mais exercido, fora do terreiro do que dentro. Porque lá é que a gente mostra quem somos nós quanto umbandistas, como pessoas espirituais em busca de reforma íntima, e externando aquilo que a gente tem aprendido aqui dentro da casa. Né? E se fosse possível, a gente pudesse prestar atenção nisso, porque às vezes se acha muito mais importante, por exemplo, você estar dentro de uma corrente, tendo uma incorporação, do que você estar fazendo um outro tipo de trabalho que não seja esse. Muito bem. Bom, e para terminar, a terceira pergunta que eu queria também que vocês, ainda temos 4 minutinhos. Para vocês, o que acontece com... Aqui tem muitos médiuns de trabalho, né, sentadinhos assistindo a palestra. O que acontece ao médium que opta por se manter trabalhando nos atendimentos fraternos, mas abandona o alimento da alma, que a gente falou no começo da palestra, abandona os seus estudos? O que vocês acham? Quem quer falar? Aqui, começa aqui com a Andresa, depois tem lá a Sandra Duarte. Fala, minha irmã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu acho que fica faltando um pedaço. Eu acho que a gente aprende muita teoria, que não basta ficar só na teoria, tem que ter a prática, assim como a prática também tem que ter a teoria. Legal. A Sandra levantou a mão lá atrás. Fala, Sandrinha. Eu acho que quando a gente opta por manter nos atendimentos fraternos e abandona os estudos, é exatamente você abrir mão de receber o alimento. Aqui, por exemplo, nós temos o privilégio de ter pais que estão sempre buscando esse alimento e a gente, continuando os estudos, a gente é uma consequência de ter de continuar fazendo um bom trabalho mediúnico através do alimento que é o estudo. Beleza. Mais alguém quer responder? Ali a nossa irmã Maiara. Fala, minha irmã. Boa tarde a todos. Boa tarde. Pai, se eu estiver equivocada, o senhor me corrija, por favor. Bom, na minha opinião é o seguinte, hoje eu acredito que a maioria de nós somos médios conscientes, né? E como o senhor mesmo já falou várias vezes, hoje a espiritualidade, ela nos apoia, mas ela não faz o trabalho, ela não faz o trabalho pela gente, né? Ou seja, a gente precisa estudar, sim. A gente precisa se instruir para saber aquilo que vamos fazer. Porque mesmo a gente recebendo a intuição pelas entidades,
Se a gente não souber passar as orientações adequadas ao nosso consulente, como que nós vamos poder cuidar? Se a espiritualidade não faz sozinha, se somos nós que temos que fazer em conjunto. Então, eu acho que é necessário, sim. E como eu já li em várias literaturas, o médium que não se instrui, e entre o médium que se instrui, a espiritualidade com certeza vai se apoiar naquele que tem mais conhecimento. Maravilha. E para fechar, o nosso irmão César levantou a mão. Diga, querido. Eu acho que isso realmente é extremamente importante. Mas dentro de um determinado ponto de vista, eu não vejo isso como uma verdade absoluta. Vou dizer por quê. Há muitos e muitos anos atrás, eu conheci uma senhora mesmo, uma senhorinha que parecia uma preta velha. Ela incorporava uma preta velha, vovó Cambina de Aruanda, e ela sempre, a pessoa, não a entidade, a pessoa tinha um comportamento muito digno, era uma pessoa de pouquíssima instrução, morava dentro de um lugar muito, muito humilde. E isso, eu acho que é levado em consideração o trabalho que ela fazia junto às pessoas, porque as pessoas que iam na casa dela, isso lá dentro de Nova Iguaçu, eram 3 dias de viagem, por assim dizer. E ela fazia um trabalho muito bonito. Eu particularmente, tenho uma dívida muito grande com ela. E é uma pessoa que não estudava, uma pessoa que mal sabia falar português. Então, como é que fica isso? É por isso que eu estou falando. Mas o que ela fazia? Que não... Ela atendia, dava atendimento. Mas que tipo de atendimento? Um atendimento, a consulta. Ela sentava no banquinho dela, incorporava a vovó Cambina de Aruanda e ali ela ajudava. Esse era o papel. E ajudava muita gente mesmo. Então, eu sei da necessidade do estudo, ela é muito importante. Mas como fica essa questão? Ela não tinha acesso, era uma outra época, uma pessoa muito humilde, pobre, de recursos, não de alma. Beleza, eu vou te responder. Vamos lá. Eu vou passar a minha, até porque nós estamos com o nosso horário estourado para o nosso intervalo, mas eu vou passar aqui a minha visão sobre as 3 perguntas, tá, gente? Primeiro, até que ponto eu preciso estar constantemente dentro de um espaço religioso ou filosófico? Eu vou juntar a resposta desse primeiro com a segunda. Como um trabalhador da luz, o que me acontece se eu deixar o mandato mediúnico? Vou responder as 2 juntas. O que acontece, gente? Nós, e pelo menos essa é a impressão que eu tenho de mim. Eu não posso falar por vocês, tá? Mas eu ainda não consigo conter as minhas más inclinações. Eu ainda estou um ser humano. Então, eu não tenho ainda qualquer condição, a mínima condição que seja, primeiro, de deixar meu mandato mediúnico, não tenho a pretensão, mas nem condições, nem que eu tivesse a pretensão eu não tenho, tá? Agora, existem as pessoas, a gente tem que considerar, existem, principalmente no Oriente, as pessoas que já descobriram o seu templo interior, a espiritualidade dentro de si, que já conseguem vigiar mentes, ações, palavras. Eu não consigo, mas tem gente que sim. Essas pessoas não necessitam realmente de estar dentro de um templo religioso. Agora, vejam bem, elas não são seres especiais. O mandato mediúnico delas, elas precisam continuar exercendo. Seja num templo, seja numa filosofia, seja dentro do hospital, seja onde for. E o que é pior, quanto mais conhecimento essa pessoa tiver, mais ela sabe que ela tem que dar de si para o outro. Isso é indiscutível. Agora, eu chamo a atenção de uma coisa, para aquele que pensa em largar seu mandato mediúnico, para aquele que não sabe se tem que estar dentro de uma religião ou não. Nós vivemos uma realidade cruel, principalmente nas sociedades ocidentais. Cruel. Eu digo cruel pelo seguinte, porque nós somos bombardeados diuturnamente por um excesso de materialismo.
E isso tudo perece. Esse materialismo, isso daqui a pouco acaba. E aí você é influenciado, contaminado, aquilo vem, sabe? Eu não conheço, mas tem gente que estuda para te, entendeu? Para jogar, vamos dizer assim, tudo aquilo que tem que se comprar, o consumismo, tudo isso a gente é bombardeado. Eu não consigo me livrar disso, é difícil, para mim é muito difícil. Se eu não estiver preso a uma parte espiritual, eu tenho muita dificuldade de lidar com isso. Agora, tem gente que se aventura nisso aí, a largar. As pessoas que se aventuram a largar uma parte espiritual e que não estão bem, a gente sabe, como orientadores espirituais, eu e minha esposa, a gente sabe como isso começa, mas eu e ela não sabemos como é que isso termina, que para cada caso é um caso. Muitos, inclusive, terminam em suicídio. Muitos. Não é um nem dois, não. Teve um, quem é antigo aqui sabe, que veio para cá fazer uma palestra, 2, 3, 4 dias depois se suicidou. Os mais antigos aí que o digam para mim. Veio para cá para falar de dependência química e no dia seguinte a participar de uma palestra de prevenção ao suicídio. 3 dias depois se suicidou. Mas não, era um simpático à espiritualidade, mas não vivia a espiritualidade. Só vivia a ciência. Cuidado. Quem criou a ciência foi Deus, não foi o homem. A ciência não está acima de qualquer tipo de saber. A ciência é um saber como qualquer outro, tão importante quanto. Convergindo é maravilhosa, mas ela não é a dona da razão. E aí quando se pensa que é a dona da razão, começa com as teorias de Darwin, aquelas coisas maravilhosas, na hora que dá a dor de barriga, como isso termina, só Deus é que sabe. Cuidado, muito cuidado. O médium que abandona os seus estudos, eu trago aqui a manifestação do Pai Maior. Está ali, ó. Quando acaba o alimento da alma, nada satisfaz o coração. Desculpe, sem querer. Nada satisfaz o coração. É fundamental. Como é que o médium vai ter condições de... Deu? Está funcionando? Desculpa aí, saiu da minha mão. Como é que o médium vai ter condições de dar prosseguimento no seu trabalho se ele não se capacitar? É impossível isso. Gente, deixa eu chamar a atenção de vocês de uma coisa. A próxima parte da nossa palestra, eu vou ter que pedir a vocês encarecidamente, sei que está todo mundo prestando bem atenção, muito obrigado, mas eu vou precisar de 10 vezes mais atenção de vocês. Sabe por causa de quê? Vai ser uma espécie de uma pegadinha, mas é um conto maravilhoso, só que é um conto bastante extenso. Nós só vamos fazer depois do intervalo. Para que eu queria a máxima atenção de vocês? Porque no final vai aparecer um slide que vai perguntar qual é o estágio que cada um de vocês acha que vocês estão, a partir da observação que vocês vão fazer nesse conto que eu vou mostrar. O estágio será do número 1 até o número 7. E aí o número que for, vocês vão mostrar com a mão de vocês que número é que vocês estão, do 1 ao 7. Tá legal? Mas aí nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a 10 minutos, 15 minutos no máximo a gente está de volta, tá? Até já. Muito bem, estamos voltando então para a segunda parte da nossa palestra, a Umbanda e a Transformação Humana. E eu estou aqui em falta com o nosso irmão César, já que eu não respondi a pergunta dele. Cadê o César? César, meu irmão, onde está você? Está chegando? Que beleza! Vamos lá.
Vamos responder a primeira pergunta aqui do César, rapidamente, para a gente poder partir para a nossa parte final aqui da palestra, que é muito interessante. Vamos lá. César, nós já falamos aqui algumas vezes que o trabalho na Umbanda, dentro da nossa visão doutrinária, ele se divide em 3 partes. A primeira parte é a parte da materialização. Essa parte, ela se iniciou na cosmogênese divina e a partir até 1908, com o advento do Caboclo das 7 Encruzilhadas. Essa foi o período que a Umbanda teve para se materializar primeiro no planeta Terra. Na segunda parte, nós chamamos, passou da materialização para a manifestação. Aí sim, era o momento onde as entidades, onde a Umbanda, ela precisava mostrar o seu cartão de visitas, porque ela não era conhecida ainda, não é isso? Então, nós temos um período que a gente chama do período da fenomenologia, onde os fenômenos aconteciam. Então você via em determinados terreiros de Umbanda algumas questões interessantes, por exemplo, Exus andando em cima de brasa, a entidade vinha com o seu charuto, queimava o seu médium para exatamente dar vamos dizer assim, dar uma autenticidade maior à sua incorporação, isso não queimava. Era a época dos testes, né, que a gente realizava nos médiuns. Era a grande época, por exemplo, de seu 7 Rei da Lira, que curava muita gente, sessões com 10.000 pessoas na assistência. Quem conheceu o seu 7 sabe do que eu estou falando. Quem fala do seu 7 fala do próprio advento Caboclo das 7 Encruzilhadas, que no dia 16 de novembro, um dia depois da anunciação da Umbanda, muitas pessoas também foram curadas no tratamento. Citando um outro exemplo também, Benjamin Figueiredo, Caboclo Mirim, que independente de ser uma outra escola, nós sabemos que aquilo ali também, muita gente foi curada. A própria casa, a própria tenda Mirim, ela surgiu de uma forma inusitada, onde eles foram praticamente despejados, né? E tempos depois apareceu uma pessoa lá, que deixou uma quantidade de dinheiro lá na mão deles, e disse, olha, esse dinheiro vai ficar aí, eu vou viajar e volto daqui a 3 anos. Com esse dinheiro, eles compraram a sede que até hoje está lá, na Avenida Marechal Rondon. Quem conhece a história da Tenda Mirim sabe que é exatamente isso que eu falei. Então, era um período que a gente chamava do período da fenomenologia, onde muitas vezes a mediunidade, ela era, na maioria das vezes, ela era inconsciente. Aí realmente o plano espiritual atuava sobre nós e já dava a faca e o queijo na mão. Hoje, no terceiro período, que começou lá mais ou menos 1990, ano 2000 por aí, que é o período agora chamado de maioridade espiritual. Como é que a espiritualidade atua no médium trabalhador? Você chegou o consulente ali na tua frente, normalmente a espiritualidade te diz, olha, esse aí está com problema X. Mas ela mostra qual é o problema. Agora, a solução é um trabalho em parceria. Você, com o teu conhecimento, você tem que dizer ali o que esse médium, esse assistido tem que fazer. Então, meu irmão, era uma época diferente. Hoje as coisas funcionam de uma outra maneira. Não teria sentido a espiritualidade hoje dar a faca e o queijo na mão, porque não haveria crescimento espiritual. Então é importante que isso fique muito bem claro. Hoje existe a necessidade do estudo. Se não houver estudo, o consulente vai chegar na tua frente, a espiritualidade vai te dizer o que ele tem, e você vai começar a dar água com açúcar para ele beber. Então é importante que isso fique muito bem claro na nossa mente.
precisamos estudar. Tá bom, gente? O nosso irmão César ali quer fazer um complemento. Não, só para complementar, é que isso, tudo que eu narrei, acontece justamente na década, nos primeiros 5 anos da década de 80. Então, entre 1980 e 84, por aí. Isso aí, era uma outra época que a gente vivia, né? Com certeza absoluta. Aliás, eu vivi também. Vi muito isso. Vamos lá, gente. Então, nós trouxemos para vocês até agora a ideia de que nós precisamos realmente nos transformar. Trouxemos para vocês as ferramentas para essa transformação. E agora nós vamos fazer, sabe o quê? Uma aferição dessa nossa transformação. Cada um de vocês vai escutar agora a historinha que eu vou contar para vocês, eu vou ler o que está escrito nos slides, vocês vão acompanhar com bastante atenção, sem conversar, sem nada, prestem bem atenção, e no final, quando eu terminar, tá? Aí vocês vão mostrar com a mão de vocês, do número 1 ao número 7, exatamente em que nível vocês acham que vocês se encontram neste momento, dentro desse caminho que nós vamos atingir, aí, se Deus quiser, a plenitude do ser. Então, eu vou botar só mais um pouquinho de som, para eu não precisar me acabar com a minha voz, e a gente vai agora, muito bem. Vamos lá, a plenitude do ser. Prestando atenção, gente. Há alguns anos, um aprendiz aproximou-se do seu mestre e lhe perguntou: mestre, gostaria muito de saber, por que razão os seres humanos guerreiam-se e não conseguem entender-se, por mais que apregoem estar buscando a paz e o entendimento, por mais que apregoem o amor e por mais que afirmem abominar o ódio? Isso foi o aprendiz que perguntou ao mestre. Aí diz o mestre: essa é uma pergunta muito séria, disse o mestre. Gerações e gerações a têm feito e não conseguiram uma resposta satisfatória por não se darem conta de que tudo é uma questão de nível evolutivo. A grande maioria da humanidade do planeta Terra está vivendo atualmente no nível 1, muitos outros no nível 2 e alguns outros no nível 3. Essa é a grande maioria. Alguns poucos já conseguiram atingir o nível 4, pouquíssimos o nível 5, raríssimos o nível 6, e somente de 1000 em 1000 anos aparece algum que atingiu o nível 7. Atenção, hein, gente? Vamos ver, hein? Mas, mestre, que níveis são esses? Aí disse o mestre: não adiantaria nada explicá-los, pois além de não entender, também, logo em seguida, você os esqueceria, e esqueceria também a explicação. Assim, eu prefiro levá-lo numa viagem mental para realizar uma série de experimentos, e aí então, tenho certeza, você vivenciará e saberá exatamente o que são esses níveis, cada um deles nos seus mínimos detalhes. Olha aí, gente. Colocou então as pontas de 2 dedos na testa do aprendiz e imediatamente ambos estavam em um outro local, em outra dimensão do espaço e do tempo. O local era uma espécie de bosque e um homem se aproximava deles. Ao chegar mais perto, disse o mestre para o aprendiz: dê-lhe um tapa no rosto. O aprendiz falou: mas por quê? Ele não me fez nada. Faz parte do experimento. Dê-lhe um tapa, não muito forte, mas dê-lhe um tapa. E o homem aproximou-se mais do mestre e do aprendiz. Este então chegou até o homem,
pediu-lhe que parasse e, sem nenhum aviso, deu-lhe um tapa que estalou. Imediatamente, como se fosse feito de mola, o desconhecido revidou com uma saraivada de socos e o aprendiz foi ao chão por causa do inesperado ataque. Instantaneamente, como num passe de mágica, o mestre e o aprendiz já estavam num outro lugar, muito semelhante ao primeiro, e o outro homem se aproximava. O mestre então comentou: agora que você já sabe como é que reage o homem do nível 1, não pensa, hein? Age mecanicamente, revida sem pensar. Aprendeu a agir dessa maneira e esse aprendizado é tudo para ele. É o que norteia a sua vida, é a sua muleta. Agora você testará da mesma maneira o nosso companheiro que vem aí do nível 2. Quando o homem se aproximou, o aprendiz pediu que parasse e deu-lhe um tapa. O homem ficou assustado, olhou para o aprendiz, mediu-o de cima embaixo e, sem dizer nada, revidou com um tapa um pouco mais forte. Instantaneamente, transportaram-se os dois, o mestre e o aprendiz, para outro lugar muito semelhante ao primeiro. Agora, meu filho, você já sabe como reage o homem do nível 2. Pensa um pouco, analisa superficialmente a situação, verifica se está à altura do adversário e aí então, do nível 2, revida. Se ele se julgar mais fraco, ele não vai revidar imediatamente, pois irá revidar a traição. Ainda, esse do nível 2, ele ainda é carregado pelo mesmo tipo de muleta usada pelo homem do nível 1. Só que analisa um pouco mais as coisas e os fatos da vida. Entendeu? Disse o mestre. Repita o mesmo com esse que vem aí chegando, que é do nível 3. A cena se repetiu, meus irmãos. Ao receber o tapa, o homem parou, olhou para o aprendiz e assim falou: o que é isso, moço? Mereço uma explicação, não acha? Se não me explicar direitinho por que razão você me bateu, você vai levar uma surra. E eu estou falando sério. Aí o aprendiz falou assim: eu e o mestre estamos realizando uma série de experimentos e este experimento consta exatamente em fazer o que eu fiz, ou seja, bater nas pessoas para ver como é que elas reagem. Aí aquele que apanhou falou assim: e você quer ver como é que eu reajo? O aprendiz falou: sim, exatamente isso. E perguntou o aprendiz: como é que você vai reagir? Você vai revidar ou vai nos ensinar uma outra maneira de conseguir aprender o que desejamos? Aí aquele que apanhou do nível 3 disse assim: já nem sei se continuo discutindo com vocês, pois acho que estou perdendo meu tempo. São dois malucos e tenho coisas mais importantes para fazer do que ficar conversando com dois malucos. Que outra pessoa, em outro lugar, revide por mim. Não vou nem perder meu tempo com vocês, pois não merecem meu esforço. São uns perfeitos idiotas e ainda querem me convencer de que estão buscando conhecimento. Picaretas, isso é que vocês são, uns picaretas, uns charlatões. Imediatamente, aquela cena se apagou e eles dois, o mestre e o aprendiz, já se encontravam num outro lugar, muito semelhante a todos os outros. Aí o mestre comentou para o aprendiz: olha só, gente, agora você já sabe como age o homem do nível 3. Gosta de analisar a situação, discutir os pormenores, criticar tudo, mas não apresenta nenhuma solução ou alternativa, pois ainda usa as mesmas muletas que os outros dois anteriores também usavam. Prefere deixar tudo para lá, pois não tem tempo para se aborrecer com a ação, que prefere deixar para os outros.
É um erudito e teórico que fala muito, mas age muito pouco e não apresenta nenhuma solução para nenhum problema, a não ser a mais óbvia e assim mesmo, olhe lá. É um medíocre enfatuado, cheio de erudição, que se julga o dono da verdade, que se acha muito entendido e que reclama de tudo e só sabe criticar. É o mais perigoso de todos, pois costuma deter cargos de comando por ser geralmente portador de algum diploma universitário em nível de bacharel, mais uma outra muleta, né? E se galanteia por isso. Possui instrução e muita erudição. Já consegue ter um pouquinho mais de percepção das coisas, mas é somente isso. Vamos agora saber, o mestre falando, como reage o homem do nível 4. Faça o mesmo com esse que vem aí. E a cena se repetiu. O caminhante olhou para o aprendiz e perguntou. O caminhante tomou o tapa, né? E perguntou para o aprendiz: por que você fez isso? Eu fiz alguma coisa errada? Ofendi você de alguma maneira? Enfim, gostaria de saber por que motivo você me bateu. Posso saber? Aí o aprendiz falou: não é nada pessoal. Eu e o mestre estamos realizando um experimento para aprender qual será a reação das pessoas diante de uma agressão imotivada. Aí aquele que apanhou disse, do nível 4, pelo visto, já realizaram esse experimento com outras pessoas. Já devem ter aprendido muito a respeito de como reagem os seres humanos, não é mesmo? Estamos aprendendo um bocado. Aí o aprendiz perguntou, qual será a sua reação? O que pensa do nosso experimento? Tem alguma sugestão melhor? Hoje vocês me ensinaram uma nova lição e estou muito satisfeito com isso, falando do nível 4, tá, gente? E só tenho a agradecer por me haverem escolhido para participar deste seu experimento. Apenas acho que vocês estão correndo o risco de encontrar alguém que não consiga entender o que estão fazendo e revidar essa agressão. Mas também, se não corrermos algum risco na vida, nada jamais poderá ser conseguido em termos de evolução. Aí o mestre assim comentou, vamos lá, gente. O homem do nível 4 já está bem distanciado e se desligando gradativamente dos afazeres mundanos. Já sabem que existem outros níveis mais baixos e outros mais elevados. E está buscando apenas aprender mais e mais para evoluir, para tornar-se um sábio. Não é, em absoluto, um erudito, embora até mesmo possa possuir algum diploma universitário. E já compreende bem a natureza humana para fazer julgamentos sensatos e lógicos. Por outro lado, possui uma curiosidade muito grande e uma insaciável sede de conhecimentos. E isso acontece porque abandonou as suas muletas há muito pouco tempo, talvez 1 mês ou 2. Mas vamos continuar com o nosso aprendizado. Repita com este homem que vem aí e vamos ver como é que reage o homem do nível 5. Aí, gente, pá! O tapa estalou. Filho meu, eu bem o mereci por não haver logo percebido que estavas necessitando de ajuda. Em que te posso ser útil? Perguntou o homem do nível 5 para aquele que bateu nele. Aí o aprendiz falou assim, não entendi, eu afinal te dei um tapa, você não vai reagir? Aí ele disse, na verdade, olha aí gente, atenção, cada agressão é um pedido de ajuda. Em que posso te ajudar, filho meu? Estamos dando tapas nas pessoas que passam para conhecermos suas reações, não é nada pessoal. Aí disse o agredido, nível 6, né gente? 5. Então é nisso que te posso ajudar? Ajudar-te-ei com muita satisfação, pedindo-te perdão por não haver logo percebido que desejas aprender. É meritória a tua ação, pois o saber é a coisa mais importante que um ser humano pode adquirir.
somente por meio do saber é que o homem se eleva. E se estás querendo aprender, só tenho elogios a te oferecer. Logo aprenderás a lição mais importante, que é a de ajudar desinteressadamente as pessoas, assim como eu estou a fazer com vocês nesse momento. Gente, instantaneamente a cena se desfez e logo se viram num outro caminho, um pouco mais agradável do que os demais. E o mestre assim se expressou para o seu aprendiz. Meu aprendiz, quando um homem atinge o nível 5, começa a entender que a humanidade em geral, digamos, o homem comum, é como uma espécie de adolescente que ainda não conseguiu sequer se encontrar e por esse motivo, como todo e qualquer bom adolescente, é muito inseguro e devido a essa insegurança, não sabe como pedir ajuda e agride a todos para chamar a atenção e pedir então, de maneira velada e indireta, a ajuda de que necessita. O homem do nível 5 possui a sincera vontade de ajudar e de auxiliar a todos desinteressadamente, sem visar vantagens pessoais. Agora eu quero te pedir mais uma coisa, meu aprendiz. Dê um tapa nesse homem que veio aí. Aí já era o do nível 6, né? E o aprendiz iniciou o ritual. Pediu ao homem que parasse e lançou a mão ao seu rosto. Pá! Jamais entendera como o outro, com um movimento quase instantâneo, desviou-se e a sua mão atingiu apenas o vazio. Gente, o aprendiz deu tapa e não atingiu o número 6. Atenção para isso. Aí o número 6 diz para ele: meu filho querido, por que você queria ferir-se a si mesmo? Ainda não aprendeu que agredindo os outros, você estará agredindo a si mesmo? Você ainda não conseguiu entender que a humanidade é um organismo único e que cada um de nós é apenas uma pequena célula desse imenso organismo? Seria você capaz de provocar deliberadamente em seu corpo um ferimento que vai doer muito e cuja cicatrização orgânica e psíquica vai demorar e causará muito sofrimento inútil, disse o do número 6 para o aprendiz. Instantaneamente, tudo se desfez e se viram num outro ambiente, ainda mais lindo e repousante do que este último que estiver. Então o mestre falou para o aprendiz: este é um dos níveis mais elevados a que pode chegar o ser humano em sua senda evolutiva ainda na matéria, no planeta Terra. Um homem que conseguiu entender o que é o amor já é um homem sublime, inefável e quase inatingível pelas infelicidades humanas, pois já descobriu o começo da verdade, mas ainda não a conhece em toda a sua plenitude, o que só acontecerá quando atingir o nível 7. Logo você descobrirá isso, meu aprendiz. Faça agora o seguinte: dê um tapa nesse homem que aí vem chegando. Vamos ver como é que reagem o homem do nível 7. E o aprendiz pediu ao homem que parasse. Quando os seus olhares se cruzaram, uma espécie de choque elétrico percorreu-lhe todo o corpo do aprendiz e uma sensação mesclada de amor, compaixão, amizade desinteressada, compreensão, de profundo conhecimento de tudo que se relaciona à vida e um enorme sentimento de extrema segurança encheram-lhe todo o seu ser. Aí disse o mestre: bata nele. O aprendiz falou: não posso, mestre, não posso. Bata nele, faça um grande esforço, mas terá que bater nele. Nosso aprendizado só estará completo se você bater nele. Faça um grande esforço e bata. Vamos, agora. Não, mestre. Sua simples presença já é suficiente para que eu consiga compreender a futilidade de lhe dar um tapa.
prefiro dar um tapa em mim mesmo, nele, porém, jamais. Bate-me, disse o homem do nível 7 com muita firmeza e suavidade, pois só assim aprenderás a tua lição e saberás finalmente por que ainda existem guerras na humanidade. Não posso, não tem o menor sentido fazer isso. Então, tornou o homem, já aprendeste a tua lição. Quem, dentre todos em quem bateste, o ensinou para ti? Reflete um pouco e me responde. Acho que foram os 3 primeiros, do nível 1 ao nível 3. Os outros apenas a ilustraram e a complementaram. Agora compreendo o quão atrasados que eles estão e o quanto ainda terão que caminhar na senda evolutiva para entender esse fato. Sinto por eles uma compaixão muito profunda. Estão eles de muletas e não sabem disso. E o pior de tudo é que não conseguem perceber que é até muito simples e muito fácil abandoná-las. E que no preciso instante em que as abandonarem, começarão a progredir. Era essa a lição que eu deveria aprender? Sim, filho meu. Essa é apenas uma das muitas facetas do verdadeiro aprendizado. Ainda terás muito que aprender, mas já aprendeste a primeira e a maior de todas as lições. Existe a ignorância, volveu o homem com a sua suavidade e convicção. Mas ainda existem outras coisas mais que deves ter aprendido. O que foi? Aí o aprendiz falou, aprendi também que é meu dever ensiná-los para que entendam que a vida está muito além daquilo que eles julgam ser muito importante, as suas muletas, e também sua busca inútil e desenfreada por sexo, status social, riquezas, poder. E aí disse ele, a humanidade ainda é uma criança, mal acabou de nascer, mal acabou de aprender que pode caminhar por conta própria, sem engatinhar, sem precisar usar muletas. O grande erro é que nós queremos fazer tudo às pressas e medir tudo pela duração de nossas vidas individuais. O importante é que compreendamos que o tempo deve ser contado em termos cósmicos, universais. Se assim o fizermos, começaremos então a entender que o universo é um organismo imenso, ainda relativamente novo, e que também está fazendo seu aprendizado por intermédio de nós, seres vivos, conscientes e inteligentes, que habitamos planetas disseminados por todo o espaço cósmico. Nossa vida individual só terá importância mesmo se conseguirmos entender e vivenciar esse conhecimento, esta grande verdade. Somos todos uma equipe imensa, energética, atuando nos mais diversos níveis vibracionais daquilo que é conhecido como vida e universo, que no final das contas é tudo a mesma coisa. Mas sendo assim, para eu aprender tudo de que necessito para poder ensinar aos meus irmãos, precisarei de muito mais que uma vida. Ser-me-ão concedidas mais outras vidas, além desta que agora estou vivendo? Mas ainda não conseguiste vislumbrar que só existe uma única vida e tu já estás vivendo há milhões e milhões de anos e ainda a viverás por mais outros tantos milhões nos mais diversos níveis? Tu já foste energia pura, átomo, molécula, vírus, bactéria, enfim, todos os seres que já apareceram na escala biológica. E tu ainda és tudo isso. Compreende, filho meu? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas mesmo assim, então, não terei tempo neste momento atual de minha manifestação universo, de aprender tudo o que é necessário, ensinar aos meus irmãos que ainda se encontram nos níveis 1, 2, 3. Aí diz, e quem o terá jamais algum dia? Mas isso não tem a menor importância, pois tu já estás a ensinar o que aprendeste,
nesta breve jornada mental? Já aprendeste que existem 7 níveis evolutivos possíveis aos seres humanos, aqui, agora, neste planeta Terra. Aí diz aqui, gente, o autor deste conto conseguiu transmiti-lo há alguns milênios através da tradição oral durante muitas e muitas gerações, que é o que a gente está fazendo aqui, transmitindo de forma oral para vocês. E aí termina dizendo: compreendes agora que não será necessário mais do que uma única vida como um ser humano neste planeta Terra para que compreendas tudo o que possas transmitir esse conhecimento a todos os seres humanos nos próximos milênios vindouros? É só uma questão de tempo. Não concordas, filho meu? Tu e todos os demais que estão transmitindo esse conhecimento já cumpriram as suas partes. Que os outros, os que dele estão tomando conhecimento, cumpram as suas. Para isso são livres e possuem o discernimento e o livre-arbítrio suficiente para fazer suas escolhas. E nada tens com isso. Entendeste, filho meu? Isso aí, esse conto, gente, é de um autor desconhecido. E aí agora eu pergunto para cada um de vocês: qual a temperatura espiritual que a gente se encontra? Do número 1 ao número 7. Vamos lá, é só levantar a mão e me dizer. Bora, gente, levantando a mão. Vocês estão no 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7? Levanta a mão aí, gente. Muito bem. Muito bem. Podem abaixar a mão, pode abaixar a mão. É isso aí, gente. Pode abaixar a mão. Com certeza. Leva ali o microfone ali para nossa mãe espiritual, Flávia Barros. Gente, vamos bater palma para nossa mãe espiritual, Flávia Barros. Chega para cá, mãe. Mestre. Nível 1, sou não, gente. Mestre, pode a gente que está num crescimento, né, espiritual, está em vários níveis ao mesmo tempo? Não, sério, gente. Eu me vi em vários ali, em várias situações. Eu acho que depende do momento de cada um. Essa é minha opinião. Depende do momento que você está vivendo, cada situação que você vive na sua vida. Eu me vi no 1, no 2, no 3, no 4. Eu me vi assim, sinceramente. Eu não me vi num só. Ah, bonita, estou no 4. Não. Eu acho que eu estou com um pezinho em cada um desses aí ainda. Porque a nossa vida, ela oscila. A gente hoje está assim 100%, daqui a pouco a gente está de uma outra forma. É a bipolaridade nossa de cada dia. Todo dia, eu sou assim. Todo ser humano tem um pouquinho de bipolaridade, hein, gente? Não esqueçam isso, hein? Todo ser humano tem. Desculpa, gente, se eu fui contra tudo que foi falado aqui. Não, mas é verdade. Eu também me vi no número 1. Mas é isso, gente. Com certeza, com certeza. De repente a gente está numa situação que não está sendo muito boa na nossa vida e a gente tem uma atitude como o nível número 1. E aí a gente vai transferir para o outro tudo aquilo que você está vivendo naquele momento. Não é não? Ai, obrigado por concordar comigo. Eu sou normal, gente. Antônio, pode falar. É dito que o nosso mestre divino, que ensinou a oferecer a outra face, agia, não reagia. Ele ensinou o seguinte: vocês conhecerão a verdade. A verdade libertará vocês. Libertar o que exatamente?
dos condicionamentos culturais que nos incentivam, nos estimulam ao amor próprio, à manutenção e à defesa do eu, o que nos faz reagir. Alguém disse que quando o alimento da alma acaba, o coração não é mais aquecido. O Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus, são abrasados. Podem conferir nas imagens. Eu penso que o alimento da alma é a verdade. A verdade é a presença de Deus. Deus, a verdade, promove o perfeito equilíbrio da chama trina que aquece o coração. Não é mais a sabedoria humana, é a sabedoria divina. Não é mais o amor humano, é o amor divino. Não é mais a vontade humana, é a vontade divina. Quando isso ocorrer, então poderemos falar como o nosso Mestre Divino. Eu e o Pai somos um. Muito bem, sobre o que o Antônio está colocando, principalmente no início da citação dele do Mestre Jesus, sobre o dar a outra face, né? Quando ele disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? 490 vezes, não é isso, gente? Muito bem. Isso aí é uma meia-verdade também. Porque Jesus teve um momento dele de Inhaçã também. Quando ele expulsou lá os vendilhões lá do templo, ele virou no capiroto ali também. Com certeza absoluta. Ali não tinha nada de perdoar nada. Ali ele saiu chutando o pau da barraca, literalmente. Foi ou não foi? Então, isto prova de que nós precisamos nos espiritualizar, precisamos do alimento da alma, precisamos realmente vigiar nossas mentes, porque o mestre mostrou naquele momento que ele não tinha ainda condições de controlar as suas más inclinações. E ele foi um exemplo de humildade e de reconhecimento disso, porque ele foi ser treinado pelos essênios, para que ele pudesse exercer o papel dele como Cristo cósmico. Ele antes, como Jesus encarnado, ele foi ser treinado pela confraria dos essênios. Então ele sabe que ele já sabia que a carne era fraca. Muito bem. A nossa palestra então ela vai chegando ao seu fim. Como nós falamos de alimento da alma, de estudo, eu gostaria de convidar a todos os irmãos para no próximo dia 7 de fevereiro, que é quinta-feira da semana que vem, para o início da 21ª turma do curso Umbanda Sem Fronteiras. Lembrando que o curso acontece todas as quintas-feiras, de 8 às 10 da noite, por um período de 5 meses, ao final dos quais os alunos recebem um certificado de participação e, se não fizerem parte de um outro princípio religioso ou filosófico, poderão pleitear o ingresso no quadro de médios da nossa casa. Lembramos que o curso Umbanda Sem Fronteiras, nós temos o presencial, todas as quintas-feiras aqui na nossa casa, e temos o à distância também. Quem quiser fazer presencial,
é só comparecer lá na secretaria e realizar a sua inscrição. Lá tem a grade de tudo aquilo que vai ser fornecido e à distância a matrícula é no site www.aumbandasemfronteiras.com, tá? Vai ser um prazer na próxima quinta-feira. Aliás, nós vamos fazer nessa próxima quinta-feira uma aula de apresentação. Aqueles que quiserem vir, pelo menos para conhecer tudo aquilo que a gente vai apresentar durante o curso, a grade e tal, podem vir. Se gostarem, continuam, não há problema nenhum, tá? E a gente termina com essa frase para que nós possamos refletir. A Umbanda é um dos meios através do qual você poderá ser humano até que seja dia perfeito. Que a gente possa entender isso aí como a Umbanda não como um fim, mas como um meio, né? Que a gente possa se humanizar cada vez mais e até que seja dia perfeito, até que a gente volte, como nós falamos na Cosmogênese Divina, te volte para o lar. Nosso Pai está nos aguardando lá, um dia voltaremos e não retornaremos mais. Mas enquanto não for dia perfeito, a gente precisa se humanizar cada vez mais, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Oxalá os abençoe. Muito obrigado. O Luiz Fernando, com muita sabedoria, com muita segurança, sempre nos proporcionando palestras bem importantes para o nosso crescimento espiritual. Obrigado pelo carinho. Que nós possamos absorver todas as orientações dadas no dia de hoje e perceber a necessidade de mudar, de nos transformarmos, né? De tentar, como disse o nosso irmão Antônio, dar o outro lado da face. Que nós possamos seguir em frente sempre, alimentando, né? Nos alimentando através do estudo, para que possamos crescer dentro da nossa caminhada. Então, Luiz Fernando, que possamos ter outras palestras como esta, para que nós possamos... Tenho certeza que prendeu a gente, né? É o tipo da palestra que te prende, faz que a gente reflita, né? Então, vamos levar todas essas informações para casa. E se estará disponível, não vai estar disponível? Com certeza, está disponível no próprio Facebook do Templo Estrela do Oriente. Se você quiser que algum irmão seu veja, está lá, facebook.com/Templo Estrela do Oriente. E quero lembrar, né, mãe, que mês que vem nós infelizmente não teremos palestra, porque o primeiro sábado do mês, e não teremos também sessão do Povo do Oriente, em março, que o primeiro sábado do mês cai na semana do Carnaval, né? Então, nós não teremos atividade aqui na casa no primeiro sábado do mês. Então, a nossa palestra e nosso Gira do Povo do Oriente é agora só no primeiro sábado de abril, tá bom? Certo, mãe? Certo. Parabéns. Não vamos dar certificado, porque você não aguenta mais tanto certificado, já não tem mais onde guardar tanto certificado do templo. Vamos né? lá. E vamos continuar trazendo para todos o nosso melhor. É isso aí, né? com certeza. Ou pelo menos absoluta. tentar. A gente espera todos quinta-feira aqui no curso, né? Com certeza absoluta. Eu e Dona Flávia esperamos vocês de braços abertos. Indica para o papai, para a mamãe, para o vizinho, para quem está precisando, que o curso tem a abordagem doutrinária, mas também terapêutica. Faz com que a gente se cure de muita coisa. Quem já participou do curso Umbanda Sem Fronteiras sabe disso. Então vamos para a nossa prece de fechamento. Vamos por favor, lá. todos de pé. Todos de pé, por favor. Lembrando que a partir das 18 horas teremos a nossa sessão de tratamento espiritual com a falange do Povo do Oriente. E que esses grandes mestres que estão aqui conosco desde cedo, vibrando no nosso mental, possam colaborar
para a nossa transformação humana, mas que nós também possamos nos permitir essa regeneração. Salve todos os mestres, salve o Templo Estrela do Oriente, que é a casa de todos os mestres do povo do cor-de-rosa. Vamos para o nosso hino. Olha a estrela do Oriente, que no céu brilhou, e o seu brilho foi tão intenso que a terra iluminou. Estrela que guiou os 3 reis magos, mostrando para o mundo o Salvador. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Iluminai também nosso terreiro, iluminai com fé, esperança e amor. Antes da bênção final, em breve as nossas palestras estarão também disponíveis no YouTube do Templo Estrela do Oriente, assim como outros projetos do YouTube do TEL, que está de cara nova, está bonito lá, vale a pena vocês conferirem, tem uma infinidade de coisas para vocês checarem lá no YouTube do TEL. A bênção final de nossa mãe espiritual, Flávia Barros. Que a luz do nosso Pai Oxalá se faça sobre todos nós, hoje e todos os dias. Assim seja. Que assim seja. E assim será. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.